Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores vereadoras e vereadores, colegas da imprensa, senhor presidente, as pessoas que assistem à nossa sessão a partir das galerias ou através da internet. Antes de mais nada, eu gostaria de referendar a fala do vereador Rinaldo Júnior, dizer a ele que o nosso mandato tem um contato bastante intenso com a Pastoral do Povo de Rua e com o Movimento Nacional da População de Rua, que inclusive estiveram presentes na última segunda-feira na reunião da Comissão de Direitos Humanos para demandar justamente isso, principalmente os restaurantes populares e os abrigos noturnos. A gente viu alguns dias depois o anúncio do programa Chegando Junto, é um programa que vem dessa demanda da sociedade e a gente precisa agora ficar atento e atenta para que esses 10 milhões de reais sejam primeiro suplementados, porque falta fazer isso ainda no Diário Oficial, e depois executados. Importante também a gente dizer que nós não estamos dando um cheque em branco para o prefeito. Algumas das ações desse programa, Vossa Excelência, são ações paliativas e não resolverão o problema da nossa população. Eu vou citar especificamente a questão dos mutirões de saúde. É importante, é importante. Agora, por que é importante os mutirões de saúde? É porque 40% da nossa cidade é área descoberta da atenção básica. Então, o ideal seria a atenção básica nesses 40% e não apenas mutirões. E aí eu reforço minha crítica, Vossas Excelências, porque se o recurso está pequeno, a Prefeitura não deveria, por exemplo, ter assinado a ordem de serviço para o Hospital do Idoso, que é uma política que não faz parte da política do SUS, que não faz parte da política pública de saúde de lugar nenhum do mundo, certamente vai ter dificuldade de financiamento posterior, porque não tem rubrica no governo federal para esse tipo de ação, e que vai custar mais de 20 milhões de reais só para construir. O ideal para cuidar dos nossos idosos é que houvesse saúde básica em todo canto. De toda forma, nós aplaudimos que a Prefeitura escutou os movimentos da população de rua e que irá implementar esses programas. A gente vai acompanhar muito atentamente a execução desse programa para que ele dê resultado, para que ele seja bem feito. Mas não foi para isso que eu me inscrevi. Eu pedi a fala nesse pequeno expediente para comentar a Vaza Jato, as notícias do site Intercept, que é coordenado por um dos jornalistas mais reconhecidamente competentes do mundo, o Glenn Greenwald, que inclusive ganhou prêmios no mundo inteiro pela atuação junto com o Wikileaks, quando expôs conversas de lideranças mundiais, inclusive negritando questões relativas à Guerra do Golfo, a questões de espionagem dos Estados Unidos, inclusive com a própria presidência da República do Brasil. Hoje, na verdade, desde esse final de semana, que o Intercept tem publicado matérias a partir de um pacote de conversas que lhes foi passada por uma fonte. E aí eu preciso negritar um pouco o papel do jornalista nesse processo. O jornalista ou a jornalista tem o direito garantido de preservar suas fontes. Então, quando publica os vazamentos sem dizer quem foi que vazou, o Glenn Greenwald e o Intercept está dentro do seu direito de jornalista. Assim como também, como jornalista, você tem a obrigação de divulgar fatos importantes que lhe chegam. Então, caso ele tivesse recebido esses pacotes, confirmado a sua veracidade, o ato de não publicar seria, sim, uma violação do Código de Ética de Jornalistas. Então, o Intercept não está fazendo nada além do que é o papel de um jornalista que segue o seu Código de Ética à risca. Quem não segue o seu Código de Ética à risca, nesses episódios, são os procuradores do partido da Lava Jato e o hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro. E é preciso que a gente negrite. Embora os conteúdos dessas conversas estejam sendo publicizados agora, nós que acompanhamos as movimentações políticas, sempre soubemos que o Ministério Público Federal andava junto do hoje ministro, então juiz federal de primeira instância, Sérgio Moro. Infelizmente, e aí a gente tem um papel sobre isso também, muita gente, muitos cidadãos e cidadãs de bem da nossa sociedade não sabem, porque nós não aprendemos isso no colégio, qual é o papel do Ministério Público e qual é o papel da Justiça, nos casos, por exemplo, que envolvem a justiça criminal. Ora, o Brasil, o Estado Democrático de Direito brasileiro, adotou o sistema acusatório. O que é que quer dizer isso?
Ao juiz cabe apenas julgar. Cabe ao Ministério Público investigar, promover a ação, acusar. Cabe aos advogados e advogadas de defesa defender. Durante todo esse processo, é imperativo que o magistrado ou a magistrada mantenha a isonomia de ambas as partes. Isso não está apenas no Código da Magistratura, isso também está na Constituição, isso está no Código de Processo Penal. E eu quero dizer aqui onde está, para que não fique nenhuma dúvida. No Código de Magistratura, não sou eu que escrevi, Vossas Excelências, eu estou lendo o Código da Magistratura. E aí fala, o magistrado imparcial é aquele que busca, isso é o artigo 8, artigo 8º do Código da Magistratura. O magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes e evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. Ora, o que fica bem negritado em alguns dos vazamentos é uma proximidade muito além da republicana entre, especificamente, o hoje ministro, então juiz de primeira instância, Sérgio Moro, e um dos procuradores, o Detran Dallagnol, aquele do PowerPoint. Eu gostaria de ver um PowerPoint novo agora, a partir dessas novas conversas. Em alguns momentos, negritadamente, o juiz orienta o procurador. Em outros momentos, o critica. Como é que vai ficar tanto tempo sem operação? Em alguns momentos, faz orientações para as defesas. Em outros momentos, orienta com relação às fases da Lava Jato. Ou seja, é uma proximidade absurda. Eu tive o cuidado, Vossas Excelências, de conversar antes de chegar à tribuna, porque eu não sou da área do direito, conversei com professores aqui da Universidade Federal e da Universidade Católica. Conversei com o professor Gustavo Ferreira Santos, conversei com o professor Alexandre da Maia, hoje coordenador do nosso curso de Direito. Ou seja, são pessoas que ganham a vida ensinando como deve ser a prática jurídica. E todos eles foram unânimes. O professor Alexandre da Maia, inclusive, disse, nos julgamentos de Lula não houve juiz, houve assistente de acusação. Ele disse isso não somente a mim, mas disse também em algumas entrevistas. E aí eu vou aproveitar essa oportunidade para ler também o trecho do Código de Processo Penal que diz: o juiz dar-se-á, isso é o artigo 254 do Código de Processo Penal, o juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Aí vai os incisos. Especifica o inciso 4º, se tiver aconselhado qualquer das partes. Então, está muito negritado que houve aconselhamento por parte do então juiz Sérgio Moro e está muito negritado que ele deveria ter se considerado suspeito. Importante que se diga, a defesa do ex-presidente Lula chegou a impetrar um pedido de suspeição que foi tirado de discussão pelo ministro Gilmar Mendes. Ele pediu vistas desse pedido e jamais devolveu. Ainda no Código de Processo Penal, no seu artigo 564, diz: a nulidade do processo ocorrerá nos seguintes casos. Número 1, por incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Há uma negritada suspeição do juiz pelas regras do jogo da democracia. Se as instituições funcionarem, o juiz Sérgio Moro, o então juiz Sérgio Moro e o procurador Detran Dallagnol têm que responder à justiça. E o ex-presidente Lula precisa ser solto, porque o seu julgamento deveria ser considerado nulo. Eu gostaria de deixar também muito negritado, que se trata agora de uma defesa das nossas leis. Eu estou aqui na tribuna fazendo uma defesa do Código de Processo Penal, da Constituição, do processo penal, que precisa ser respeitado, independente de você gostar ou não gostar do ex-presidente Lula, independente de você gostar ou não gostar do hoje ministro, então juiz Sérgio Moro. As regras precisam ser cumpridas. O juiz e o procurador descumpriram as normas do jogo, falharam eticamente. Primeira coisa que o Sérgio Moro precisaria fazer hoje
era pedir para sair do Ministério da Justiça. É imoral que o nosso país tenha à frente do seu Ministério da Justiça uma pessoa que foi flagrada através de áudios que o colocam numa posição de suspeita sobre um caso que ele julgou, um caso da máxima importância, instantes antes de assumir o Ministério da Justiça.